Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso terceiro dia de aula de História Eclesiástica 2. Esse é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos estudando sobre o papado. E agora a gente vai mergulhar aqui no livro A Era dos Mártires. É claro que não vai dar para a gente ler esse capítulo todo, né, em virtude do tempo, mas aproveitando que nós temos, em média, de 2 horas e meia, então eu não preciso fazer uma síntese tão grande. E por essa razão a gente pode até se permitir aprender com os autores e com os grandes historiadores clássicos. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu queria pedir para nossa irmã Maísa, por gentileza, mas nós já lemos, né, a frase de Gregório o Grande, e eu gostaria de pedir para minha irmã ler aqui as primeiras linhas desse capítulo. Na minha obra, é a página de número 61. Na nova edição, que página que é, pastor? Por gentileza? Pastor, só um momento que eu estou pegando o livro aqui agora. Pastor, vou pedir para o coleguinha ler, estou trabalhando, terminando aqui. Alguém consegue ir no meu lugar? Tá bom. Leio sim. Capítulo 3, né? É a página 262. Tá joia. Então, por favor, pastor Johnny, consegue ler um pouco? Gil, depois você pode compartilhar com o pastor, já que ele, né, não está muito bem, em virtude da gripe. Sim. Leio Então, sim. por favor, pastor, pode ler o primeiro parágrafo? Joia. Foi durante a Era das Trevas que o papado começou a surgir com a pujança que o caracterizou em séculos posteriores. Antes de narrar esses acontecimentos, convém que nos detenhamos para discutir a origem do papado. Tá bom, até aí. Bom, agora eu não estarei indo, mas já nós estaremos trabalhando lá no capítulo 5 do Daniel Hopes, tá? Lá no capítulo 5. Eu quero abrir com vocês algumas porções. Cristãos dos tempos obscuros. Então, por enquanto, eu não vou entrar, mas eu só vou ler aqui a primeira parte desse capítulo. Ó. Pastor, sua voz está travando, não sei se é só para mim. Melhorou? Voltou? Aqui está tranquilo. Então talvez seja a sua conexão, pastor. Mas melhorou, pastor? Agora eu estou te ouvindo, pastor. Desculpa, Ótimo. acho que foi o meu aqui. Então, eu só vou ler um pedaço bem curto aqui, da opinião também do Daniel Hopes, né, sobre esse período que antecede aquilo que a gente chama de Era das Trevas e o papado. Porque quando a gente associa papado, a gente já menciona Eras das Trevas, como se tudo resumisse a isso, e a algumas outras práticas, mas a gente tem que entender que não é somente o contexto religioso, é o contexto religioso que se degringola, tendo práticas e doutrinas heréticas, mas é um contexto social também. Então, no Daniel Hopes, ele vai falar aqui no capítulo 5, né, Cristão dos Tempos Obscuros, e olha como ele chama esse período. O mundo mergulha na noite. O período histórico que se abre com o século V e que durará cerca de 6 séculos, cortados apenas por uma bela clareira de 50 anos, é certamente uma das etapas mais penosas que o cristianismo conheceu até os nossos dias. Percebam, ele comenta, parando aqui a leitura, século V, e durará cerca de 6 séculos, ou seja, vai até o século XI. Então, na opinião dele, com uma exceção de 50 anos, ele chama que é uma das etapas mais penosas do que conhecemos como história do cristianismo. Aí talvez você diga assim, mas é somente em função do papado? Não, é em função deles também, do que eles se tornam. Mas não é só isso, o contexto em que eles estavam. Lembra que no módulo anterior eu falei da força que a sociedade tem muitas vezes sobre a igreja? Aqui a gente vai ver exatamente isso. Aqui a gente vai ver o quanto o paganismo, o quanto aquela barbaridade que vai realmente dominando todo o Ocidente, ali onde era
o Império Romano, vai influenciar grandemente nesse novo formato do que a igreja se permitiu viver, tá bom? Então, depois a gente volta para esse texto, porque esse texto é poético, esse texto é histórico, esse texto é magnífico. Joia? Então, por gentileza, voltando aqui à Era dos Mártires, pastor Johnny, leia para nós somente esse parágrafo, por favor. Pois não. A origem do papado. O termo papa, que atualmente é empregado no Ocidente exclusivamente para o bispo de Roma, nem sempre teve esse sentido. A palavra em si significa simplesmente papai, sendo, portanto, um termo de carinho e respeito. Na época antiga, ele era usado para qualquer bispo distinto, sem importar se ele era ou não bispo de Roma. Assim, existem, por exemplo, documentos antigos que se referem ao Papa Cipriano, de Cartago, ou o Papa Atanásio, de Alexandria. Além disso, enquanto no Ocidente o termo acabou ficando exclusivamente para o bispo de Roma, em várias partes da Igreja Oriental, ele continuou sendo usado com mais liberalidade. Ou seja, vamos aqui usar o termo como hoje eles usam atualmente, por exemplo, a Igreja Ortodoxa grega, o patriarca. Se o patriarca foi chamado de papa, nenhum problema. É que percebam que as palavras, como elas vão tendo pesos e leituras e novas teologias, então, se nós tivermos lendo, por exemplo, alguma obra antiga, e alguém falasse que Agostinho de Hipona era o Papa, não é problema, porque ele era uma grande expressão na sua região, ali do norte da África. Nenhum problema. Então, percebam como essa questão da terminologia ela vai se moldando aos ensinos, e principalmente numa religião que agora vai se tornar totalmente dogmática. Por isso que a gente vê que até hoje há essa tensão entre romanismo e o ortodoxismo grego. E a igreja copta do Egito, por exemplo. E outras igrejas que nascem do catolicismo também. Elas não têm o Papa como a sua autoridade máxima. Elas até respeitam porque elas se consideram irmãs pela cristandade, mas elas não estão debaixo do chapéu, né? Tá bom? Então, beleza? Agora, Dil, para dar uma folga aqui para o pastor, leia para nós aqui o próximo parágrafo, por favor. Leio sim. Em todo caso, a questão mais importante não é a origem do termo papa, mas de que maneira o bispo de Roma chegou a gozar da autoridade que teve durante a Idade Média e que ainda tem na Igreja Católica Romana. Dá uma pausa aqui, por gentileza, Dil. Então, prestem atenção, irmão. O termo, como a gente já viu, o próprio termo pai, do latim, vira padre. E o termo papa nada mais é do que o papai. Então, é aquela questão do grande matriarca, ou do grande patriarca, né? Podem ver que uma pessoa muito considerada, ele é o paizinho, é o grande pai. Então, a palavra não é tão importante. O que se tornará importante é a influência dele com relação à autoridade que ele vai tendo, não só na igreja, mas ele vai chamando para si, e a maneira em que ele vai unindo essa força juntamente com toda a política dos reinos ao seu redor. Tá bom? Então, vamos ler mais um pouco, por gentileza, Dil. As origens do bispado romano se perderam na penumbra da história. A maior parte dos historiadores, tanto católicos como protestantes, concorda com que Pedro esteve em Roma e que provavelmente morreu nessa cidade durante a perseguição de Nero. Porém, não existe nenhum documento antigo que diga que Pedro transferiu sua autoridade apostólica aos seus sucessores. Joia, como a gente já mencionou anteriormente, né? Então, continuando para nós, por favor. Além disto,
as listas antigas que enumeram os primeiros bispos de Roma não coincidem. Enquanto algumas dizem que Clemente sucedeu diretamente a Pedro, outras dizem que ele foi terceiro bispo depois da morte do apóstolo. Isto é tanto mais digno de nota por termos de listas relativamente fidedignas de outras igrejas. Isto, por sua vez, levou alguns historiadores a conjecturar que talvez o bispado de Roma, em seu princípio, não tenha sido monárquico, entre aspas. Isto é, com um só bispo. Porém, um bispado colegiado, onde vários bispos ou presbíteros dirigem a vida da igreja, em conjunto. Seja qual for o caso, o fato é de que todo o período que vai desde a perseguição de Nero, em 64, até a primeira epístola de Clemente, em 96, o que sabemos do bispado romano é pouco ou nada. Se o papado tivesse sido importante desde as origens da igreja, como me perdi aqui. Na terceira linha, como dizem alguns. Como dizem alguns. Pode ler de novo aqui, ó. Se o papado tivesse sido tão importante desde as origens da igreja, como dizem alguns, teria deixado mais vestígios durante toda esta segunda metade do primeiro século. Como mencionamos no primeiro bloco, ou seja, não há sequer nenhum documento sobre isso. E mesmo assim, os documentos que existem, eles ainda são conflitantes, né? Pode ler para nós, por favor, meu irmão? Durante os primeiros séculos da história da Igreja, o centro numérico do cristianismo esteve no Oriente. E por isso, bispos da cidade, como Antioquia e Alexandria, tinham muito mais importância que os bispos de Roma. E também no Ocidente de fala latina, a direção teológica e espiritual não esteve em Roma, mas na África Latina, que contribuiu com Tertuliano, Cipriano e Santo Agostinho. Percebam, dá uma pausa aqui, por favor, percebam, olha, essas questões. Irmãos, nada contra a mudança do lugar, nada contra. Nada contra o cristianismo nasce em Jerusalém, depois ele vai para Antioquia da Síria, lá ele se torna um polo missionário que evangeliza, né, o mundo de então, e depois, nada contra essas expansões, igrejas que vão se tornando fortes ali, tanto em Éfeso quanto na Grécia, nenhum problema. Nenhum problema, muitas vezes, ao longo dos séculos, como a gente viu, por exemplo, aqui entre os pais do deserto, o Egito se tornou ali um lugar onde realmente foram levantados certos líderes espirituais que, inclusive, era dito que o mundo estava apenas de pé por causa das orações dos pastores e dos monges do deserto do Egito. Ou seja, nenhum problema. Nenhum problema que em alguns períodos da história, mas todo problema quando a gente tenta colocar aquilo que nem na história e nem na Bíblia estão. Então, nenhum problema Constantinopla, depois que se torna um grande império, ter ali ao lado do imperador uma grande igreja que representava grande parte dos cristãos. Não é um problema, até porque o cristianismo tinha se tornado a religião oficial. O problema é quando a gente começa a dizer o que a Bíblia não diz. Então, como agora ele mencionou muito bem, né, o Justo Gonzalez, mostrando que, de fato, Roma não era um polo tão forte quanto foram outros polos, Alexandria, Antioquia e principalmente o norte da África, que a gente sabe que ali se tornou realmente um celeiro, né, sabendo que o oriente da África, aquilo que a gente conhece como a parte mais oriental, ali era onde nascem os pais do deserto. E o ocidente da África, onde era especialmente a região de Hipona, ali se tornou um lugar muito prestigioso, ali por volta do quarto e quinto século. Então, percebam, tentar colocar uma cidade, uma região, a goela abaixo, isso é errado. Isso vale até para nós também.
né, meus irmãos? Então, a maneira que o autor, o Justo Gonzalez, ele vem delineando, eu achei muito bom que a gente pudesse estar lendo esses parágrafos. Eu vou ler mais alguns na sequência aqui do livro, depois a gente vai saltar, até porque, para não ficar uma leitura muito extensa, tá bom? Então, Gil, tenha a bondade, continua lendo para nós, por favor. Ok. Essa situação começou a mudar quando o Império aceitou a fé cristã. Como Roma era, pelo menos de nome, a capital do Império, a igreja e o bispo dessa cidade logo se viram em posição de destaque. Em todo o Império, a igreja começou a se organizar de acordo com os padrões estabelecidos pelo Estado. E as cidades que tinham jurisdição política sobre a região logo tinham também jurisdição eclesiástica. Depois de algum tempo, a igreja estava dividida em 5 patriarcados, que tinham suas sedes em Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. A própria existência do patriarcado de Constantinopla, uma cidade que nem sequer existia como tal em tempos apostólicos, mostra que essa estrutura correspondia mais a realidades políticas que às origens apostólicas. E o caráter quase somente simbólico do patriarcado de Jerusalém, que poderia reclamar para si ainda mais autoridade apostólica que a própria Roma, mostra a mesma coisa. Ou seja, né, mais uma vez mostrando que, de fato, tinha uma outra configuração, né? Tinha uma outra configuração. E essa frase que ele diz aqui, por exemplo, que a igreja começa a se organizar de acordo com os padrões estabelecidos pelo Estado, num primeiro momento, irmãos, nenhum problema isso. Concorda? As instruções bíblicas paulinas são o quê? Sigam as leis. Se agora aquele país, ou aquele reino, ou o império se torna cristão, por que não caminhar em sincronia com eles? Nenhum problema. Num primeiro momento, nenhum problema. Assim como tinham as suas jurisdições políticas, também tinham as suas jurisdições eclesiásticas. Então, qual é o problema de se organizar? Nenhum problema. Vamos pegar um exemplo nosso aqui, meus irmãos. Hoje, né? Nós temos as nossas denominações, nós temos hoje os nossos códigos civis, nós temos as nossas estruturas, nós temos hoje os nossos PJs. Sejamos honestos. Você gostaria de participar de uma igreja onde todos os recursos da igreja estivessem no nome do pastor? Não, mas é a fé que a gente acredita que ele é homem de Deus. Então, qual é o problema de ter um CNPJ? Qual é o problema de nós termos, assim, certos critérios e organizações de acordo com os padrões estabelecidos pelo Estado? Não é problema. Então, percebam, aquilo que nasce, num primeiro momento, de forma salutar, se ele não souber lidar com essas questões, aí tudo se degringola, tá bom? Então, pode ver que Roma, Constantinopla, aliás, ele passa a ter essa atuação, como eu mencionei há pouco, e Jerusalém poderia arrazoar-se para si, dizendo, não, nós somos os herdeiros de Jesus ou da Igreja Apostólica, mas nunca houve essa discussão, nunca houve essa vaidade, né? E para encerrarmos essa parte, Gil, leia para nós aqui, quando bárbaros, por favor. Quando os bárbaros invadiram o Império, a Igreja do Ocidente começou a seguir um rumo bem diferente da do Oriente. No Oriente, o Império continuou existindo, e os patriarcas continuaram subordinados a ele. O caso de João Crisóstomo, que vimos no volume anterior, se repetiu com frequência na Igreja Oriental. No Ocidente, entretanto, o Império desapareceu. A Igreja veio a ser guardiã do que restava da velha civilização. Por isto, o patriarca de Roma, o Papa, chegou a ter grande prestígio e autoridade. Então, meus irmãos, isso que eu queria destacar aqui para vocês. Foi um contexto muito polarizado, em que o Império Romano, que estava dividido e, ora,
vivo lado oriental, como a gente aprendeu muito bem no módulo anterior, no lado ocidental, agora eram muitos reinos, reinos de bárbaros que agora passam a ser reis, e eles lutam entre eles. E a única coisa que se manteve firme e de pé, que fez frente, que foi guardiã daquela velha civilização, foi quem? Foi a igreja. Logo, os cristãos. Tanto, olha só que interessante, ali nessa região da Europa, quanto ali no norte da África, nessa parte ocidental. Como nós vimos nos mapas e que já apresentamos aqui para vocês. Então, toda aquela região que no norte da África também passou ali pela invasão dos vândalos, e também com os demais povos. Então, o único que restou, e é por essa razão que aqui a gente tem que fazer assim uma leitura mais calma, mostrando que se nós fôssemos cristãos naquele dia, da parte oriental, nós tínhamos conosco o auxílio do império. O imperador de Constantinopla, juntamente com todo o domínio que ele expandia, e aqui a gente tem que lembrar que até o século VII, porque depois, com o surgimento do islamismo, a gente vai dedicar uma aula sobre isso, ali, essa parte oriental começa a ter ali muitos confrontos, mas, ao mesmo tempo, quem sofre muito mais, mesmo depois com o advento dos muçulmanos, é a parte ocidental, porque os muçulmanos não conseguindo, num primeiro momento, invadir ali o reino bizantino, o Império Bizantino, ou seja, Constantinopla, ou melhor, o Império Romano em Constantinopla, ele faz meia volta ali no norte da África e vai dominando toda aquela região, somente não consegue dominar aquela região da Gália, que é a França. A gente vai gastar mais tempo também com isso. Então, percebam, a igreja, ora, ela estava sendo agora, passando por uma transformação, onde ela estava ali, num cristianismo recém-organizado, e vem os bárbaros. E lembrem-se também que os bárbaros, eles tinham sido cristianizados, como nós falamos na primeira aula, e muitos eram cristãos arianos. Olha que confusão. Olha que balela, né? Que bagunça. Então, estava tendo guerras entre cristãos ortodoxos, que acreditavam na Trindade, e cristãos arianos. Percebam que até nessas horas, meus irmãos, a linha pela qual você defende, muitas vezes você defende, mas não pela religião em si, mas pela questão que ela acaba se representando em si. Se eu sou um bárbaro ariano, eu vou defender o quê? Eu vou defender os arianos. Eu vou lutar com eles. Se eles são romanos, ou se eles são do Império Romano e são ortodoxos, percebam que até nessas horas a teologia importa, porque não é a teologia pela teologia, mas é a política que elas representam, o reino que elas representam. Percebam como que foi muito difícil, né? Tá bom? Quase uma ideologia. Hã? Uma questão ideológica, quase. Exatamente, pastor. É que nem hoje em dia. Sejamos honestos aqui. Nós estamos vivendo no século XXI e a gente vive uma guerra entre ideologia de esquerda e ideologia de direita. E olha como a igreja está dividida, olha como o nosso país está dividido, olha como o mundo está dividido. Aí eu te pergunto, muitas pessoas estão se tornando protestantes não por causa de Cristo, ou católicos, não por causa de Cristo, mas pelo que o movimento ideológico de direita representa. Logo, eles se tornam religiosos, não pela fé, mas pela ideologia política que carrega aquela fé. Estão entendendo? Então, isso aconteceu até nesses dias. E percebam como isso é complicado, e por isso que é importante a gente conhecer um pouco mais da história, tá bom? E, bom, a gente vai mergulhar um pouco aqui em Leão, né? Maísa, consegue ler agora, filha? Consegue ler ou não? Eu acho que é a conexão dela, não aparece ela para mim aqui. Ah, caiu? Ah, então tá bom. Não deve ter caído mesmo.
É Eu mesmo, posso Caí. ler aqui também, pastor Sodré. Não, quero que você, já seu irmão lê, como o irmão ficou... Agora a gente vai começar a falar de Leão o Grande, né? Chamado também Leão I ou o Grande, que ele foi o primeiro papa, a gente já mencionou isso nas aulas anteriores, né? Mas só para a gente ter uma noção, irmãos, eu quero ler um pouco também desse contexto, como nós, antes de entrarmos aqui em Leão o Grande, eu quero ler um pouco com vocês aquele material que eu tinha separado para vocês do Daniel Hopes, né? Aqui. Eu consigo, Minha irmã, você consegue ler? consigo sim, que tinha caído. Opa, então, ótimo. Então, eu vou passar aqui para você, ó, aqui o material do Daniel Hopes, O Mundo Mergulha na Noite. Ele também, como um outro historiador, vai chamar esse período de trevas. Bom? Então, consegue ver? Posso sim. O período Por favor. histórico que se abre com o século V e que durará cerca de 6 séculos, cortados apenas por uma bela clareira de 50 anos, é certamente uma das etapas mais penosas que o cristianismo conheceu até os nossos dias. São bem verdadeiras as expressões tradicionais que designam esta época. Tempos bárbaros, tempos sombrios. Dark Ages, eu acho. Somente a ela, se aplica a famosa fórmula de noite da Idade Média. É uma noite penetrante de luz, como veremos, atravessada pela esperança. Mas nem por isso deixa de ser uma noite terrível. Pior ainda na segunda parte do período do que na primeira. Uma noite que, no meio da confusão sangrenta e da angústia da espera pelo alvorecer, a humanidade parece avançar ao papadelas. É só a igreja, guiada por uma inspiração transcendente, que segue a sua rota e, trabalhando para fins sobrenaturais... Joia. É um ponto Sobrenaturais, deixa eu ver aqui. sobrenaturais, se constitui no mais eficaz agente da salvaguarda da civilização. Mas os cristãos dessa época, que são como todos nós, os pobres homens, no seu conjunto, estão longe de dar essa impressão de retidão luminosa. Pelo contrário, vemos cambaleando, mergulhar pouco a pouco na noite. Joia, Maísa. Olha só. Olha que frase linda também do Hopes. Então, percebam, irmãos, o Justo Gonzalez é um escritor, vamos assim catalogá-lo, né, de cunho protestante. O Daniel Hopes, ele é um historiador mais clássico também, de uma forma mais abrangente. Eu não sei, eu não sou especialista sobre ele, como também sobre essa matéria, né? Sou estudioso, como vocês sabem. No entanto, a leitura que eu tenho é que ele também tem esse viés mais da cristandade geral, com os olhos mais voltados para o catolicismo. Mas, mesmo ele como historiador, também ele mostra que esse período foi um período escuro. Não só por causa do que o romanismo se tornou, mas por causa do que o mundo viveu, e querendo ou não, mesmo como ele usa aqui as expressões, chamando esse período também e mostrando que ali os nossos irmãos estavam trabalhando de uma forma muito aguerrida para salvar a civilização. Então, eles são homens comuns, e como ele mesmo diz, né, longe de dar esta impressão de retidão luminosa. Mostrando aqui, olha, podem ver que nas palavras do Daniel Hopes, eles até quebram um pouco do rótulo da canonização, como nós sempre tivemos essa ideia, né? Quando a gente vê a igreja primitiva, nós sabemos da importância dos apóstolos, mas nós não divinizamos eles, não canonizamos eles. São homens consagrados e dedicados, mas eram homens. Assim aconteceu na igreja primitiva, assim nos pais apostólicos, assim na era dos mártires, assim na patrística, assim nos apologetas, e assim eles vão continuar agora nos próximos 6 séculos. Cambaleantes, tentando levantar, no entanto, querendo ou não, é um período escuro que a vida vai enfrentar.
E é por essa razão que eu fiz questão de separar esse material para vocês, para mostrar o seguinte, a atenção desses líderes do passado da igreja chamada católica. E é claro que muitos deles se enveredaram. Uns mais por causa da política, outros mais para agradar os gostos dos pagãos, alguns ainda tentaram ficar de pé. Então, Maísa, leia mais um pouco para nós aqui, por gentileza, esse próximo parágrafo, né? Isso. A bem dizer, né, pastor? A bem dizer isso. A bem dizer, a sociedade batizada que no início do século V está Deu uma falhada, filha, no século V. Maísa? costumes. Falhou para mim, eu não sei se falhou para todos. Para mim, aqui. Os irmãos falharam também? Voltou? Voltou. Voltou. Tá. Agora, voltou. Nossa. Então, pode ler do início de novo, por favor, Maísa? Só abaixa um pouquinho, pastor, para mim. Ah, não, pronto, ali. Isso. A bem dizer, a sociedade batizada, que nos inícios do século V estavam tão próxima da grande prova, já não tinha o vigor dos tempos heróicos. A rotina, que é a pior força de desagregação, já tinha corroído poderosamente a fé e relaxado os costumes. À medida que o cristianismo ia crescendo no meio de uma sociedade pagã, era ali mais difícil preservar-se da contaminação. O Indículos Superstitionis um manuscrito do Vaticano, assim diz o seu sem rebuços, e os padres desse tempo, que não mordem a língua, apontam muitas vezes o dedo para esses cristãos desbotados que vivem à maneira pagã, no que dizer de Santo Agostinho, que se entregam a comilanças e orgias sob o pretexto de festejarem um mártir, ou que, segundo São João Crisóstomo, deixam a igreja vazia para se lambuzarem com os espetáculos sangrentos do circo nos dias de jogos. Ou denunciam ainda, como dizem o veemente São Jerônimo, certos prelados de cabelos frisados, que mais parecem galanteadores do que sacerdotes, entre aspas. O próprio Santo Agostinho não confessa que, no tempo de sua louca juventude, se servia da missa como ocasião para flertar? E no que diz São João Crisóstomo, que a grade que nas igrejas separava os homens das mulheres nunca era suficiente alta? A decadência moral em que o império se precipitara não deixara intocados os fiéis da nova fé. Ouvi dizer aos nossos pais, clamava ainda o Crisóstomo, que era outrora, durante as perseguições, que se encontravam os verdadeiros cristãos, entre aspas. A joia, olha aí, meus irmãos, ó, eu fiz questão de separar essas palavras do nosso célebre Daniel Hopes para mostrar, olha, os enfrentamentos de Agostinho, de Jerônimo, de Crisóstomo, as denúncias que eles fazem até aos sacerdotes, né? Olha, Jerônimo, certos prelados de cabelos grisalhos que mais parecem galanteadores do que sacerdotes, ou seja, a vaidade, aquilo que há pouco a gente viu aqui, né? Como, de fato, a própria monotonia, né? A rotina. Inclusive, essa obra aqui, ó, esse que está em latim, eu até baixei aqui, eu estou ele aqui com o Kindle, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só que interessante. Isso daqui eu tinha mostrado, aliás, eu mostrei aqui para vocês, mandei na aula, né? Isso, aqui, ó. O que seria isso, meus irmãos? Eu vou abrir rapidamente aqui, eu vou compartilhar. Não, o Kindle é outro. Olha só. O que seria esse material? Peguei aqui do Wikipédia mesmo, só para mostrar para vocês. Ó. O que seria esse Indículos? Né? É um pequeno índice de superstições e paganismo.
Em outras palavras, a igreja ela estava vivendo dias tão horrorosos que os nossos irmãos do passado, então, compartilhou aí para vocês, né? Estão vendo? Tá sim, pastor. Sim. Então, ó, é um pequeno indício de superstições. Hoje isso está no Vaticano. É um documento, já mostro uma outra foto para vocês. Mas o que ele tratava? É uma compilação latina de capitulares que identificam e condenam crenças supersticiosas e pagãs encontrados no norte da Gália, ou seja, a França, e entre os saxões, durante o tempo de sua subjugação e conversão por Carlos Magno. Do manuscrito original, resta apenas a capa, que listra 30 capítulos, e o manuscrito é mantido na Biblioteca do Vaticano, em uma pequena coleção, né, chamada Codex Palatinus Latinos, 577, que provavelmente se origina de Fulda, e daí viajou para Mainz e chegou lá em 1479. De Mainz foi para a Biblioteca de Platina, e chegou em Roma, o mais tratar em 1623. Ou seja, esse Códex, né? Lembrando, vocês lembram que é Códex? Nós aprendemos em introdução ao Novo Testamento, lembra que era o Códex? Lembra, Gil? Lembra, pastor Johnny? Vagamente, um livreto, um livrinho? Isso, exatamente. Assim como antigamente, né, quando se tinha os rolos de papiro ou pergaminho, depois da era cristã, eles passaram a não mais usar rolos, mas eles pegavam os papiros e os pergaminhos e faziam livros copiados à mão com uma capa. Era mais fácil de manusear e mais fácil de preservar, e assim não tinham, economizavam espaço, né? Então, percebam, isso daqui, quem é que fez esse material? E aqui o nosso querido irmão, querido autor Daniel Hopes, na sua obra, está dizendo o seguinte, que a igreja cristã naqueles dias, o que eles estavam fazendo? Eles estavam o quê? Eles estavam já fazendo uma denúncia. À medida que o cristianismo, voltando aqui, à medida que o cristianismo ia crescendo no meio de uma sociedade pagã, era-lhes mais difícil preservar-lhes da contaminação. Vem cá, meus irmãos, tá fácil para fazer ministério hoje, no meio do nosso povo secularizado, ideológico, politizado, capitalista. E aí, tá fácil? Percebam, algo muito próximo os nossos irmãos do passado passaram também. Percebam que a degradação não foi de dia para a noite. É claro que aqui, nesses dias, a gente agora vai ver uma outra, e aí eu separei para vocês, aqui também o material do nosso irmão Cairns. Olha só, aqui, cristianismo. Aqui, capítulo 15, o desenvolvimento hierárquico e litúrgico, né? O cristianismo através do século do Early Cairns, acho que é assim que se pronuncia. Perceba que aqui ele vai fazer também mais ou menos a mesma síntese. Entre 313 e 590, a Igreja Católica Antiga, em que cada bispo era um igual. Percebam, a maioria dos livros vão ter essa citação, porque isso faz parte da história. Eram pastores, eram líderes, né? Então, em cada bispo era um igual, tornou-se a Igreja Católica Romana, que o bispo de Roma tinha supremacia sobre os outros. No momento dessa supremacia, mesmo que foi querendo trazer uma unificação, ali eles já deram um acréscimo àquilo que eles não podiam. O ritual da igreja tornou-se também mais sofisticado. A Igreja Católica Romana reflete em suas estruturas e leis canônicas a Roma imperial. Ou seja, sem que, mesmo que tenha sido por uma boa intenção, se degringolou. E aqui a gente já conhece um pouco da história. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma
fala... E aqui você vai ver que o autor também do cristianismo através do século vai fazer uma boa síntese, né? Na igreja, uma boa síntese, né? Na igreja primitiva, o bispo era considerado um dos muitos bispos igual entre si em posição, autoridade e função. No período compreendido entre 313 a 590, o bispo romano passou a ser reconhecido como o primeiro entre os iguais, a partir, porém, da ascensão de Leão I. Por isso que Leão I também é considerado um dos primeiros papas. Ao trono episcopal em 440. O bispo romano começa a reivindicar a supremacia sobre os outros bispos. A necessidade da eficiência e de uma melhor coordenação gerou naturalmente a centralização do poder. O bispo era também considerado como o penhor da doutrina ortodoxa. Quando ele fala aqui de doutrina ortodoxa, é daquela questão ariana, ou seja, eles criam na pessoa de Jesus, da forma em que eles entendiam, e por isso professaram o credo niceno, e o credo niceno, depois que também veio o credo de Constantinopla. Então, além do mais, alguns dos bispos romanos deste período eram homens jovens que não deixavam passar nenhuma oportunidade que pudesse aumentar o seu poder. É aqui, mais uma vez, que o negócio degringola. E para a gente adiantar aqui algo, irmãos, eu quero mostrar algo aqui para vocês nas próximas páginas. Olha só a postura dele, no caso de Leão I, aqui. Leia para mim, Maísa, esse parágrafo. A teoria petrina. Olha o que Leão I dizia. Sim, pastor. A teoria petrina, baseada em textos como Mateus 16, 18, era amplamente aceita em 590. Segundo esta teoria, Pedro recebeu a primogenitura eclesiástica sobre os seus companheiros de apostolado, sendo que sua posição superior passou dele aos seus sucessores, os bispos de Roma, por sucessão apostólica. Em cerca de 250, Estevão usou esses textos. Então, aqui percebam, né, que aí eles já começam a traçar as linhas. E aqui, lê aqui também para nós, minha irmã, a eficiência dessa obra missionária, porque aqui ele vai mostrar como que o cristianismo se expande, que ele vai crescendo. Leia também para nós aqui a eficiência dessa obra. A eficiente obra missionária de monges leais a Roma também fortaleceu a autoridade do bispo romano. Clovis, o líder dos francos, foi convertido ao cristianismo em 496 e tornou-se um grande defensor da autoridade do bispo de Roma, Gregório I. Gregório I enviou Agostinho à Inglaterra. Este monge, junto com seus sucessores, conseguiu trazer a Bretanha de volta ao seio de Roma. Onde quer que fossem, os monges missionários insistiam junto aos seus convertidos para que se obedecessem ao bispo de Roma. Mas aqui, meus irmãos, vocês têm que lembrar de dois detalhes. Antes da conversão de Clovis, assim como também quando Agostinho da Cantuária vai à Inglaterra, lá já tinham cristãos, mas eles eram arianos. Então, no momento em que eles trazem a fidelidade a Roma, não era só uma questão de ratificar que ele era o bispo supremo, mas ele era um conservador da doutrina. E pode ver que o próprio Clovis, por ser aqui dessa linhagem dos francos, eles vão preservar, inclusive, fazendo frente um pouco mais depois, eles vão ser úteis na história, como a gente aprendeu no módulo passado, quando falamos dos monges beneditinos, tanto a preservação da doutrina contra os arianos, mas também da preservação contra os muçulmanos, né? Porque aqui os francos vão ter um papel muito grande. Agora, percebam que a obra missionária aqui começa antes dos beneditinos, mas ela se potencializa também depois dos beneditinos. Percebam que, então, a gente vê um lado ainda conservador nos primórdios, tá bom? Tudo bem até aí? Agora, só para vocês terem uma ideia,
para a gente correr um pouco, né? O processo da liturgia, ou seja, as maneiras em que eles foram se degringolando. E aqui onde entra a tentação que os líderes se permitiram. Mesmo que, num primeiro momento, eles eram ortodoxos, mas eles não conseguiram lidar com essas questões da liturgia. Como assim, pastor? No momento em que se aculturou de terem uma fé nominal e de terem ali muitas pessoas que entram agora para a igreja simplesmente por serem cristãos nominais, mas eles foram se perdendo na questão do envolvimento com relação ao paganismo. Então, é muito interessante essa parte. Leia para nós, filha, só essa porção que eu destaquei, por favor. A união entre igrejas e Estado, com Constantino e seus sucessores, provocou a secularização da igreja. O patriarca de Constantinopla ficou sem controle do imperador, tornando a Igreja Oriental um departamento do Estado. A vinda dos pagãos para a igreja através dos movimentos de conversão em massa contribuiu para a paralisação do culto quando a igreja procurou se adaptar à nova realidade, visando deixar à vontade esses bárbaros convertidos. Ou seja, agora fica muito mais claro tudo aquilo que a gente aprendeu nas outras aulas, que a gente vai, inclusive, dedicar um módulo também ao quê? Ao Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino. Ou seja, por isso que ali ainda na teologia, que a gente chama de teologia oriental, eles se preservaram, eles não se corromperam tanto. Por quê? Porque eles não foram alvos da cultura bárbara, o que a gente acabou de ver aqui na história do próprio Daniel Hopes, onde a gente leu mostrando as críticas dos pais da igreja, como há pouco a gente acabou de ver. Olha só, a decadência moral que estava dentro do império. Pode ver as declarações de Crisóstomo, né, e dos outros pais da igreja. Até mesmo quando ele fala aqui que a grade que nas igrejas separa os homens das mulheres nunca era suficientemente alta. O que ele estava querendo dizer? Que dentro da igreja estava tendo uma depravação atroz, né? Então, percebam como isso tudo estava sendo um palco muito sério dentro dessa igreja do Ocidente, mesmo que tivesse ali monastérios sérios, ainda assim a igreja está onde, irmãos? A igreja não está dentro dos monastérios. Ela está onde? Ela está nas cidades. Então, perceba, esse momento foi um momento decisivo. Percebam que o Oriente consegue ainda se manter um pouco de pé, mas o Ocidente não. Então, leia agora aqui para nós, Maísa, os elementos, aqui voltando para a leitura do Daniel Dopes, os elementos fundamentais. Os elementos fundamentais da fé estavam, certamente, acima de qualquer discussão, mas notava-se estranhas infiltrações pagãs. Enquanto as famílias não se conservavam ainda, cuidadosamente ocultas, algumas imagens pagãs. Enquanto as famílias não se conservavam ainda, cuidadosamente ocultas, algumas imagens pagãs, em Cartago, o bispo Aurélio via-se obrigado a lembrar que não se podia ao mesmo tempo adorar a Cristo e a deusa Síria, entre aspas. Um concílio espanhol teve que dar-se ao trabalho de proibir aos cristãos que recebessem um tauróbulo, entre aspas, batismo sangrento de mitra. Dá uma pausa até aí, Maísa. Olha só, meus irmãos, percebam, por que eu fiz questão, e me permita, tá, irmãos, desculpa se eu estiver sendo muito prolixo, mas entendam a minha crítica aqui. Não é diferente dos nossos dias, é a mesma coisa. São as mesmas correntes, só muda o embrulho. A igreja hoje ela é mercadológica, a igreja hoje ela é pragmática, a igreja hoje ela está se permitindo se voltar para práticas totalmente mundanas e pagãs. E aqui, quando a gente vê essas críticas, como ele mencionou há pouco, né,
deixa eu só destacar aqui para vocês, ó. Em quantas famílias não se conservavam ainda cuidadosamente ocultas algumas imagens pagãs? Ou seja, é um paganismo dentro da igreja, né? Então, olha só aqui, pode-se adorar Cristo e a deusa Síria, e aqui o Concílio Espanhol, ou seja, os líderes da Espanha se reuniram para resolver essa questão do tauróbulo. O que era isso? O batismo sanguento de Mitra. Eu até mandei no nosso grupo de WhatsApp, eu vou replicar aqui para vocês. Eu mandei lá o que era o tauróbulo. Olha lá. Eu vou pôr aqui a imagem, né? É essa imagem aqui. Vou compartilhar para vocês, que era uma prática pagã que eles faziam com muita frequência, os romanos. Aqui, ó, é esse desenho. Aonde o adorador se colocava aqui debaixo, era feito um sacrifício de um touro, os sacerdotes, e o sangue corria. Então, imaginem vocês, naqueles dias, ter que participar de um concílio proibindo os cristãos de receberem o tauróbulo, o batismo sangrento de Mitra. Tá bom, pastor, isso daqui é muito forte para os nossos dias. É verdade. Mas vem cá, tem reunião do empresário nas nossas igrejas? Tem culto da prosperidade? Tem unção da... Tá entendendo, meus irmãos? Muda-se os apetrechos, mas o paganismo é o mesmo. Então, percebam que quantos não são os pastores sérios que já se enveredaram para práticas assim vexatórias, né? Então, aqui eu só estou fazendo questão de mostrar um pouco o como foi complicado esse período. Que aqui, irmãos, começa logo quando Constantino e depois Teodósio, isso tudo vai entrando dentro da igreja, e aí mesmo assim vem as batalhas bárbaras, e aí vem os bárbaros arianos, e aí vem as práticas dos bárbaros, eles não querem mais se dedicar à cultura, e os cristãos estão ali vivendo esse enfrentamento o tempo todo, nessas novas performances, esses novos contextos, e eu falei, eu preciso gastar um tempo com os meus irmãos sobre essa dinâmica, porque eu acho que isso é muito singular. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo? Não, tranquilo. Forte isso, não? Deixa eu só ler mais uma parte aqui. Muito forte, não? Essas questões, né, irmãos? Deixa eu só voltar aqui. Não estou conseguindo abrir. Só um minuto. Aqui. Compartilhar. Joia. Mudei aqui. Então, voltando aqui, leia mais um pedaço. Sangrento de Mitra, né? Aqui, ó, São Leão Magno, ou seja, quem é que a gente está falando aqui? É o mesmo Magno I, tá? Ele está, como eu disse, é por isso que eu gosto de pegar várias obras de clássicos, irmãos, para a gente fazer essa avaliação. Ele está fazendo uma leitura católica, mas o que ele está dizendo aqui? Que Leão, que é Magno, né? Pode ler para nós, filho? Posso sim, pastor. E São Leão Magno, em pleno século V, indigna-se ao ver os fiéis, antes de entrarem na Basílica de São Pedro, saudar com o gesto ritual o Sol Invictus, entre aspas, o Deus Sol. Ou seja, desculpa, filha. Você vê, havia um símbolo de saudação ao Deus Sol. Ele se indigna. Mal sabe ele que, depois de alguns séculos, novos símbolos estariam sendo cristianizados e totalmente se tornariam sagrados, como o próprio símbolo da cruz. Né? Então, continua para a gente, Fia, por favor. Onde eu parei, sobre as aparências... Deus Sol. Okay. Deus Sol. Sob as aparências cristãs, não se festejam frequentemente antigas divindades pagãs. Assim, em Hipona, em 4 de maio, quem é que se venera? São Leôncio ou a antiga deusa Letícia? Tal como se fazia com os livros sibilinos. Abre-se a Bíblia ao acaso e aponta-se uma frase que anunciará o futuro
Tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo ver. O futuro. Futuro. Constrói-se basílicas semelhantes aos túmulos pagãos. Os amuletos. Tem uma escrita aqui em cima, acho que é do meu celular. Isso. Os amuletos continuam a estar na roda. Quando muito, deram-se uma vaga significação cristã. Há já comerciantes que, sem escrúpulos, se exploravam a credulidade pública. Organizam-se viagens coletivas para ir visitar a Arca de Noé ou um monte de lixo sobre o qual Jó esteve sentado. Enfim, em certo sentido, é este fato mais grave. A sociedade cristã foi arrastada pelo irresistível turbilhão de decadência intelectual que se observava nos últimos séculos de Roma. É verdade que os últimos grandes escritores antigos são cristãos. Os padres da igreja, um Santo Ambrósio, um Santo Agostinho, mas é preciso confessar que a sua cultura é nitidamente deficiente. Se a compararmos com a dos mestres da idade de ouro do latim, dos clássicos, mal conhecem a fundo um ou dois autores. Santo Ambrósio. Tá bom até aí, tá bom, Fih, até aí. Então, meus irmãos, depois, como não vai dar tempo, né, para a gente ler todas essas porções, mas é da página 253 em diante do capítulo 5, depois, se vocês quiserem se aprofundar mais, mergulhem aqui nessas páginas restantes, porque aqui ele vai, inclusive, fazer citações de coisas assim extremamente admiráveis, para vocês terem uma ideia. Histórias das mais bárbaras, né? Das mais horrendas, que estavam vivendo esse povo, que agora eles tinham sido cristianizado, no entanto, eles não eram, ou seja, não eram verdadeiramente cristãos. Então, conta-se histórias assim que, por exemplo, eles estavam numa disputa entre parentes por causa de bens, e diante da comunidade, eles acabam se matando uns aos outros. Então, as coisas mais horrorosas aconteceu entre os cristãos desse período, mas aí é o que eu digo para vocês, eles só se diziam serem cristãos, porque de fato não era. Então, é isso que vai desencadear no século IV, V, VI, e aí quando já chega no século VII, que aí a gente vai estar trabalhando mais isso a partir da próxima aula, aí a gente vê que realmente o negócio perdeu o controle totalmente. Então, eu quis, né, gastar esse tempo com vocês só para a gente olhar um pouco, para a gente aprender um pouco, para a gente ver tudo isso, né? Eu vou ler rapidamente aqui algumas linhas. Ó. Os métodos pedagógicos em uso dão a clara indicação, deixa eu só passar aqui, a impressão de serem estereotipados. E a retórica é mais rica em receitas do que em verdadeira cultura. Os últimos representantes do espírito clássico, no século VI, um Boêncio, um Casiodoro, teria a nítida impressão de se baterem sobre as ruínas, de serem os defensores de um passado definitivamente abalado. O que o autor está dizendo aqui é o seguinte, que nesses dias, mesmo que Agostinho e mesmo que Jerônimo eles escrevessem, eles ainda, na literatura latina, eles não eram clássicos. Porque essa barbaridade, ou seja, esses reinos bárbaros, eles não estavam preocupados com nada disso. Eles só queriam conquistar o seu pedaço, e a cultura do passado, eles não se importavam. Então, aqui eu gostei muito dessa frase, eu queria ler para vocês. Assim, pois, há 3 perigos graves que, por volta do ano 400, pesam sobre a sociedade romana. Em grande parte batizada, mas evidentemente ainda não arrancada por esse batismo as misérias humanas nem as fatalidades históricas. Esses perigos são, olha só que interessante isso. Então, guardem isso, irmãos. A decadência moral é a primeira delas. Ou seja, a contaminação da fé e o recuo da cultura. Então, a decadência moral, segundo o autor, foi um fator crucial. Né? Outro, a contaminação da fé.
que é o outro detalhe, e o recuo da cultura. 3 características de um fenômeno que as invasões vão tornar-se ainda mais patente. Então, deve-se lembrar que o estado de barbárie não é exclusivo das hordas que esperam a hora de se precipitarem sobre o mundo civilizado, em que entre os 2 protagonistas do drama há uma espécie de relação necessária, de elo misterioso. No século IV, o mundo romano estava já preparado para se deixar barbarizar rapidamente. O mundo romano, como um todo, incluía a parte dos batizados. Continuando aqui. Não é, portanto, de admirar que, tão pouco tempo depois da tempestade, a Europa Ocidental apresente o doloroso espetáculo em que vamos mergulhar. E aqui ele vai citar aquilo que eu falei há pouco, de situações assim extremamente vexatórias, de acontecimentos nos próximos séculos, assim, muito fortes. E não vai dar tempo para a gente ver agora, mas fica aí a leitura para vocês depois, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Alguma pergunta? Beleza. Alguma dúvida? Beleza. Ou seja, não há nada novo debaixo dos céus. Exatamente. Pode ver que ele até tem um capítulo, a Idade das Trevas. Ele encapsula isso, e aí ele... isso daqui que eu queria mostrar também para vocês, irmãos. Perceba, o quadro do Ocidente bárbaro tem sido traçado com muita frequência. Quem há que não tenha lido nos bancos de escola algumas páginas dos Recettes des Temps Merovingiens, em que Augusto Thierry tão bem evocou. Vou até mostrar aqui para vocês, eu estive pesquisando sobre essa obra, eu não conhecia, e aí eu tive o prazer de baixar no Kindle, porque o que acontece? É uma obra, está aqui, só que ela está em francês, então, mas seria essa obra aqui, irmãos, eu pude... deixa eu só voltar aqui. Quem tiver aí essa obra. O que é essa obra? Só para encerrar. Essa obra é a síntese, deixa eu mostrar até, eu mandei inclusive no grupo do nosso seminário. O que essa obra trata, irmãos? Essa obra nada mais é do que um livro escrito, né? É uma coleção latina de capítulos que indicam não é essa não, desculpa. Eu falei errado. Onde está? Eu mandei para vocês no grupo ou não? Eu acho que eu não mandei para vocês no grupo, não. Não mandei. Tá, eu vou mandar depois. O que seria essa obra? Um historiador, ele escreveu vários livros a partir de um outro historiador, que a gente já vai ver o nome dele. Ele escreve como eram esses tempos de dificuldades. Foram momentos sangrentos. Aqui, São Gregório de Tours. Então, o que acontece? Esse historiador pega toda a coletânea de São Gregório de Tours e faz uma coletânea mostrando como eram esses momentos terríveis em que os nossos irmãos do passado viveram. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui, estão todas essas histórias aqui. Uma síntese delas. Tá vendo? Tá bom, meus irmãos? Não vai dar para a gente ler todas agora, né? Então, fica aqui essa dica para vocês verem como foi difícil ser cristão naqueles dias, né? Como foi difícil você ali ensinar a palavra de Deus, né? Tá bom? Beleza? Aqui ele até diz, os exemplos são tão numerosos que podemos extraí-los ao acaso daquelas páginas. Deixemos de lado os crimes que tantas vezes se tem atribuído a Clovis. Estudiosos profundos têm sustentado que as histórias sobre a maneira expedita em que se teria desembaraçado de parentes incômodos
não passam de fábulas populares, embora não seja normal que, para exaltar a figura de um rei, o bom povo se empenhasse em mostrá-lo pérfido e criminoso. E aqui ele vai colocando várias outras histórias mostrando esse período tão caótico. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tá bom? Tudo bem? Beleza. Então, Esse período vamos... que ele menciona, a gente está falando da Idade Média já, né? Não, ainda não. Não? É um escritor que, ali por volta do século XIX, ele escreve baseado, né, nesse grande, vamos dizer assim, líder do passado. Ele condensa todas as histórias mostrando como que era a vida deles ali. Então, né, mostrando o começo da Idade Média. Mas o que Perfeito. destaca aqui é que eram pessoas que se diziam ser cristãs, estavam dentro da igreja. Então, percebe que o mundo foi entrando dentro da igreja, as práticas pagãs, as práticas políticas, e a gente vê, em última instância, o quê? Os líderes principais se enveredarem também para uma vida política, né? E aí vira o que vira, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Podemos Perfeito. parar aqui para a gente ir para o último bloco? Podemos. Então tá, já. Eu vou parar aqui, tá bom? A nossa gravação.